Testando 2, teste 2, teste 2. Olá, meu povo, olá, fase 4. Nossa aula hoje será remota. O motivo é nossa escola está em reforma, nossa escola está passando por adaptações, melhorias, né? Como vocês já sabem. E aí a gente vai seguir o nosso formato tradicional, né? Já consolidado de aulas remotas. Só que nessa aula de hoje eu quero falar sobre o livro que a gente já está em processo de leitura, acho que há um mês, eu entreguei para vocês lerem, e que agora a gente deve estar finalizando, né? Vocês devem estar finalizando esse livro. E eu quero falar um pouco sobre esse livro, o porquê da escolha dele e sobre a importância desse ato de leitura, né? Nós estarmos lendo alguma coisa sem aparentemente uma obrigação ou um porquê de estar lendo isso, se é que existe uma não função para alguma coisa que é praticada na escola. Então, nossa aula, né, nossa videoaula de hoje será sobre isso. Vem lá, vamos lá. Então, o livro que a gente está lendo é Viagem ao Centro da Terra. Ele foi escrito, né, por Júlio Verne, não Verne. E a escolha desse livro, ela foi pessoal, muito pessoal, minha. É um livro que eu li na minha infância e que me despertou o gosto pela leitura, né? Um dos livros que me despertou o gosto pela leitura. Ele foi adaptado para filme. É só uma leve tempestade. Tio Trevor! Entra aqui! Cuidado! Ah! Presos? Estamos presos aqui? Não se preocupe, direção é o meu sexto sentido. Cuidado! A gente ainda tá caindo! Vamos, pessoal! Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o centro da Terra. É inacreditável. Abaixa! Vivam a aventura. A temperatura está subindo rápido. Quanto tempo temos? 48 horas, talvez menos. Sintam a emoção. Entrem. Vou na frente. Melhor a gente agarrar em alguma coisa! Aquele lado! É lava. Tá se aproximando. Mesmo planeta. Um mundo diferente. Nunca vi um dinossauro antes! Não em carne e osso! Brendan Fraser. Viagem ao Centro da Terra. O filme. Mas não como a obra em si, mas como se fosse uma continuação da obra. E ele também foi adaptado para esse que é o livro que a gente está lendo, né? Esse livro que a gente está lendo, ele não é o original. Ele tanto que diz aqui, ó, que ele é recontado. Então, ele é uma outra, como é que eu posso dizer? Ele é uma adaptação. Ele é uma versão mais enxuta, resumida, né? E traduzida, porque não está na língua original, obviamente. E é um livro muito interessante, né? Os que estão lendo já devem ter reparado nesse aspecto do livro.
Bem, como eu falava, né, o livro ele foi escrito em 1864, isso daí é o que? Século XIX, e ele é um romance, e nesse período os autores eles estavam querendo escrever sobre coisas que relacionassem a uma ideia das novas descobertas, né, daquele momento. Então, a ciência ela estava evoluindo, né, os estudos científicos das diversas áreas, e a gente vai ter autores que vão investir nesse ramo de escrita, que é uma escrita ficcional, né, uma ficção, com toques de realidade, e o toque da realidade ele é dado pela ciência. Então ela vai ter o uso da ciência, né? As histórias elas terão o uso da ciência como um pano de fundo de verdade para uma história que é fictícia. E daí surge esse gênero, né? Esse subgênero literário que é que é a ficção científica, né? A ficção científica. A palavra sumiu da cabeça aqui agora. E então muitos autores vão enveredar por esse caminho de falar sobre ficção científica, porque a ciência é a grande novidade daquele momento. Então, o Júlio Verne ele bebe dessa fonte e resolve escrever um livro de ficção, mas baseado em teorias científicas que estavam sendo discutidas naquela época. Nesse caso aqui, ele vai falar, se basear, né, na teoria já descartada da Terra Oca, né? Que a Terra ela é uma esfera, né, oca por dentro, e que dentro da Terra existiria uma outra Terra, um ecossistema, uma vida, né, selvagem, biológica, né, de seres e plantas e vegetações, animais diferentes, né? Mas isso já foi desmentido. Então, esse livro ele vai narrar, né, uma história de um professor que acredita nessa teoria, ou pelo menos ele quer ir lá e verificar com seus próprios olhos se a teoria de fato é real ou não. Então, esse livro ele vai narrar a saga do professor Otto Lidenbrock, né? A gente descobre o nome desse professor logo na primeira página do livro, né? Da versão que nós estamos lendo. E esse livro ele é narrado por Axel, seu sobrinho, né? E lá na frente, quem já chegou nessa etapa, né? Quando eles começam a organizar a viagem, eles encontram um guia, né? Um guia turístico que vai guiá-los até o local por onde eles vão adentrar o centro da Terra. O nome desse guia turístico é Hans. E eles encontram, né, um livro. Nesse livro ele dá dicas, né, tem uma mensagem subliminar de como chegar até o centro da Terra. E aí a porta para se entrar no centro da Terra seria esse vulcão que fica na Islândia, né? O nome do vulcão é um nome bem
difícil de ser pronunciado. Eu vou tentar pronunciá-lo aqui agora. Deixa eu lembrar como é que ele está escrito no livro, porque é um nome bem complicado. Aqui no livro ele coloca Sniffles, né? Sniffles, Sneffels. Eu acho que é a tradução, né, do inglês para o português. Só que a palavra ela não é inglês, né? Ela é islandesa. Então, eu acho que a pronúncia correta seria algo assim. Snæfellsjökull, que é como eu coloquei aqui no Google para tentar entender. Então, o livro ele vai contar essa história, né? Ele envolve outros personagens, mas os personagens principais eles vão se limitar a, por um longo momento do livro, a esses três, né? Axel, que é o narrador, e o sobrinho do professor Otto Lidenbrock, e Hans, que será o guia que vai levá-los até esse vulcão, né? Uma montanha, um vulcão, por onde se consegue entrar no centro da Terra. Já nas primeiras páginas do livro, quando a gente fez uma leitura coletiva, né, na sala de aula, a gente falou um pouco sobre a formação, né, as informações que a gente tinha do personagem, né, das personagens assim. O professor Otto, por exemplo, ele é uma figura, parece ser bem difícil de lidar, e é dito isso pelo narrador, né? E o narrador ele não só diz como ele exemplifica, e o próprio, né, a própria personagem do professor, ele deixa claro que ele é
exatamente tudo isso que o sobrinho dele está dizendo, né? Uma pessoa difícil de lidar, ele é, como é que a gente pode dizer, ele é meticuloso, ele é perfeccionista, ele gosta de tudo feito do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Então, é uma pessoa bem difícil de lidar. Já Axel, né, ele é um jovem inexperiente e ainda com medo, né, que a gente vai entendendo que ele está descrente ali, mas vai para agradar ao tio dele, né, já que o tio dele foi quem o criou, ele é um menino órfão. E Hans, que é o guia, né, que ele é o cara valente da coisa, né, o cara que topa tudo, assim. E é uma missão muito louca, porque eles estão indo para o desconhecido e poderia ser uma missão suicida. Porque, repara bem, nessa época já se sabia que o centro da Terra ele era formado por rochas líquidas e quentes, né? Ou seja, a gente tem no centro da Terra a lava, a gente tem no núcleo da Terra um calor insuportável que nenhum ser humano conseguiria lidar. Isso já era uma teoria aceita, porém ainda também existia essa teoria da Terra Oca. Por isso que Axel, durante o livro, nos primeiros momentos, ele entende que é uma teoria suicida, né? É uma viagem suicida, porque eles iriam morrer, né? Dentro daquele calor do centro da Terra. Mas aí o livro é onde entra a parte da ficção. Ele vai para outro caminho, ele nos surpreende com um outro cenário no centro da Terra. Então é outra coisa que a gente encontra lá. E é essa parte do livro que é interessante, né? Que ela alimenta a nossa imaginação. Porém, a gente tem que ler esse livro sempre partindo desse princípio, que é ficção. Muitas obras como essa, né, que misturam ficção e realidade, elas acabaram servindo de base para teorias anticientíficas, né, como a Terra Oca, por exemplo, que é uma teoria pré-existente, né, que já existia antes desse livro, mas que depois desse livro voltou a ter fama. E até hoje existem os adeptos, as pessoas que acreditam que a Terra de fato seja oca, como também existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, sendo que a gente já tem comprovações científicas que dizem o contrário, né? Então essas pessoas elas confundem um pouco a realidade da ficção. Então quando a gente lê uma ficção científica ou uma ficção histórica, a gente tem que sempre lembrar que ali ele tem um plano de fundo de verdade, né? Tem uma verdade ali, uma parte que é verdadeira, e tem uma parte que foi adaptada, que foi transformada livremente para deixar o negócio mais interessante, né? É tipo quando a gente aumenta um pouquinho a história para deixar a história mais cativante, interessante para a pessoa querer ouvir. Quando a gente começou a ler esse livro, na verdade, um pouco antes da gente começar a ler esse livro, eu fui preparando vocês para o tipo de leitura que a gente ia ter, né? Que a gente ia se deparar. Verne ele não tem uma escrita difícil e volto a dizer que não é o texto original, é um texto recontado, mas que ele se aproxima da escrita de Verne. E o que acontece? Por ser um texto muito dinâmico, baseado no suspense e com personagens diversos, e eu tenho um narrador que participa da história, eu tenho uma dinâmica de narração ali que eu precisava que vocês se atentassem para que não houvesse confusão em algumas páginas, por exemplo, em que existem muitos diálogos, né? Por exemplo,
página 47 aqui, a gente vai ver que tem muitos diálogos. Todos esses tracejados aqui, ó, são diálogos, né? E esses diálogos, eles às vezes, na maioria das vezes, eles são de pessoas diferentes. Então eu precisava que vocês identificassem todos esses tipos de discurso. Por isso que a gente estudou discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. E nesse livro é possível a gente perceber e encontrar esses tipos de discurso, né? A gente encontra os três tipos de discurso aí nesse livro. Outra coisa também, mas isso já é uma característica comum a todas as narrativas, né? É o uso do pretérito, né? O tempo pretérito, né? O tempo passado, e que nesse caso aí a gente vai ver aparecer os três pretéritos, né? O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Eu lembro que numa dessas leituras coletivas que a gente fez, a gente encontrou o pretérito mais que perfeito, né? E a gente já estudou essa forma, por isso que eu deixei vocês preparados, aptos a lerem esse texto sem nenhuma dificuldade, tendo em vista que vocês já tinham um respaldo, né, linguístico, literário, para poder ler essa obra sem nenhuma dificuldade, assim, somente pelo deleite, né, para apreciar. Mas lógico que eu aprecio, eu entendo melhor a leitura quando eu consigo identificar essas diferenças, né? A escolha do narrador fazer uma narração direta, indireta ou indireta livre diz muito sobre a forma de narrar, sobre quem é esse narrador e como ele quer nos convencer, né, da história que ele está narrando. Então, eu acho que entender os tipos de narrativa é um dos pontos primordiais para que a gente consiga ler de maneira satisfatória e entender o livro como um todo. Bem, o livro, de maneira geral, vocês podem ver que eu não fiquei falando sobre a narrativa do livro, porque a gente vai fazer um controle de leitura, e o controle de leitura ele serve simples e puramente para a gente cumprir uma praxe, porque eu quero saber se vocês de fato leram o livro. Então eu não quero falar muito sobre a história. Esse livro é mais para que vocês entendam do porquê, né, da escolha desse livro em específico, né? Esse é um livro muito interessante. As pessoas que deram chance para a leitura, né, como eu ouvi relatos, terminaram o livro em 2 dias, porque eu disse, olha, quando vocês começarem a ler, não dá para parar de ler. É um livro que tem uma narração muito empolgante. O jeito que é construído, ele leva a gente a querer de fato saber o que é que está acontecendo e onde aquilo ali vai dar. Então, eu espero que vocês tenham lido e tenham gostado e tenham desfrutado desse momento de leitura, né? O que vem depois da leitura são consequências, assim, do ato de escolarizar, né, certas coisas. A gente está pegando a leitura de um livro e está desenvolvendo um trabalho. Só que antes disso tem a leitura pelo prazer de ler, né? Então eu poderia pegar muitos outros livros, mas eu escolhi esse livro por diversos critérios. Um dos critérios é o fato dele não ser um livro longo, dele ser uma narrativa frenética, rápida, não é uma narrativa arrastada, né? E é uma narrativa possível, alcançável para o nível de leitura de vocês, assim, que são de pessoas que não costumam ler romances, e eu já expliquei
que romance não necessariamente está relacionado a sentimento, mas simplesmente ao formato, né, o tipo, ao gênero, né, textual, que nasceu no período do romantismo, por isso. Enfim, tem esse nome, a gente falou sobre isso em sala de aula. Então, esse vídeo é muito mais para explicar o porquê do livro, né, e gerar algumas, abrir algumas janelas e portas para discussões que a gente certamente vai ter em sala de aula. Mas, no geral, o que esse livro deixa para a gente é que ele fala sobre a curiosidade humana. É um livro que fala sobre o desejo do ser humano sempre estar buscando entender as suas origens e essa inquietação humana, né? Os romances de ficção científica, eles sempre fogem do comum da Terra. Ou eles vão pensar numa Terra distópica, numa Terra que já passou por algum evento climático e não existe mais. E aí tudo mudou, a sociedade mudou, as coisas mudaram. Ou eles vão falar de viagens para outros planetas, saindo da Terra, indo para a Lua, ou no fundo do mar, lugares assim desconhecidos até então, né? E eles vão, esses tipos de romance, né? Eles vão nos mostrar essa inquietude do ser humano e essa vontade de descobrir, de desbravar o universo não conhecido, né? A parte não conhecida do universo. Então, o professor, o Otto Lindbrook, né, o personagem principal da nossa narrativa, ele representa esse espírito humano da inquietude, né? E uma coisa interessante também do livro é mostrar essa relação, né, que é construída entre as personagens, assim, e de como o autor ele utiliza bem da ficção e da ciência, né? Tão bem que, como eu disse a vocês, fez ressurgir essa história, né, da Terra Oca, etc., no seu tempo. É um livro, como eu já falei, muito interessante, ele é muito enriquecedor, e como toda obra artística, né, e sobretudo as literárias, né, já que a gente está numa aula de língua portuguesa e falando de literatura, ela está ali para fazer, nos fazer transportar, nos colocarmos no lugar do outro e sentir a empatia, e sentir o medo, e sentir o sentimento que a personagem está sentindo, né? Porque quando a gente está envolvido com qualquer obra artística, seja ela musical, seja ela audiovisual, né, um filme, uma série, etc., a gente sente o que a cena, o que está escrito, o que está sendo interpretado, o que é que a gente sinta. Então a música é triste, às vezes a gente se entristece com a música, a gente chora com a música, e às vezes a gente nem está triste. Isso é só fruto da empatia, a nossa capacidade de sentir o que essa outra pessoa sente. Aristóteles vai chamar isso de ethos. A gente consegue entrar no ethos do personagem, fazer essa troca e se identificar profundamente, a ponto da gente chegar a pensar como personagem, né? Como a personagem ela se comporta. A gente começa quando está lendo um livro, por exemplo, a gente entra tanto na mente da personagem que a gente começa a adiantar ou tentar entender as ações e anteceder as ações, prever as ações, dizer,
nossa, esse personagem vai ficar muito irritado por causa disso. Ou o personagem vai gostar disso, isso, etc, etc. Então, assim, a arte ela tá aí para isso, né? E a literatura, o cinema, a música, a poesia, as artes plásticas, o teatro, eles estão aí para isso, para despertar essa coisa na gente. Mas eu quero falar de literatura porque é o meu lugar de fala, é o meu objeto de trabalho com vocês. E que para além de tudo isso, o ler, né, ele nos garante acesso também a um aumento de vocabulário, né? A gente nas primeiras páginas sente uma dificuldade porque a gente vai se deparando, né? A gente se depara com palavras estranhas, difíceis, mas tem uma frase que eu gosto bastante. Tudo é estranho até não ser. E quando não é estranho, quando essa coisa ela passa a ser cotidiana, a ser ordinária. E quando ela é ordinária, quando a gente começa a fazer diariamente, né? Todos os dias. Então, quanto mais eu leio, menos estranhamento eu terei. Então, eu tenho acesso a outras palavras, palavras que não são do meu dia a dia. Então, eu aumento meu vocabulário, eu aumento a minha forma, eu melhoro, na verdade, a minha forma de me expressar diante da sociedade, diante do mundo, diante da vida. Então, quando eu peço que vocês leiam, né, e não digo exatamente um para quê ou um porquê, os, um dos porquês, né, são é justamente isso. Eu quero que vocês enriqueçam, né, a mente de vocês, né, tanto no aspecto emocional, de promover essa empatia com a personagem, né, o que está sendo proposto no texto, como eu também quero que vocês aguçem, melhorem o vocabulário de vocês, né? O léxico, né, que é o conjunto de palavras. Eu quero que vocês desenvolvam uma escrita diferente, eu quero que vocês se acostumem com outras formas de dizer, né? Então, eu quero que vocês saiam do comum, fujam da zona de conforto, certo? Então, sair da zona de conforto dói, é cansativo, é desconfortável, mas é necessário, né? A maioria das vezes é necessário, principalmente quando envolve o crescimento, né? A gente cresce, a gente sai, né, expande. Então a gente sai desse casulo para poder lidar com essa mente maior que a gente se tornou, né? Quando a gente consome leitura, arte, enfim. E eu falo de tudo isso porque tem um autor, eu falo de tudo isso porque tem um autor chamado Antônio Cândido, esse senhor aqui, Antônio Cândido, vou tentar colocar uma imagem dele aqui. Esse livro aqui foi organizado por um professor meu da faculdade, Aldo de Lima. Ele foi meu professor de literatura, né? Aqui, esse livro, O Direito à Literatura, ele tem vários textos, mas o texto que dá nome ao livro, né, O Direito à Literatura, é um ensaio de Antônio Cândido, que ele fala sobre como a literatura ela é um bem essencial para a nossa vida, assim como comer, beber e vestir, né? Me lembra muito aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Eu acho que o ser humano, ele só se dá conta de que está completo quando ele coloca a arte, né, como parte de um bem essencial seu.
seja ela qual for a arte, né? Mas no caso aqui a gente está falando da literatura. Então, Antônio Cândido ele defende muito a leitura da ficção, né, científica, de textos fictícios, né, por expandir a nossa criatividade, nos levar para mundos imaginários. E aí ele vai dizer que isso é um bem fundamental, que isso é um bem vital, ou seja, é uma coisa para a vida. E que a leitura ela não é só uma forma de entretenimento. Ela nos faz ter reflexões críticas sobre a vida, né? Sobre as coisas, né? Por que ela faz a gente ter reflexões críticas? Porque ela nos coloca no papel de outras pessoas. E quando a gente se coloca no papel de outra pessoa, a gente passa a ter empatia e a pensar como essa pessoa pensa. E quando a gente pensa com o pensamento de outra pessoa, a gente começa a tentar entender as coisas por outros ângulos, né? Por outros prismas. E isso é muito interessante, porque quanto mais a minha capacidade de lidar com o outro, ela se desenvolve, ela se aperfeiçoa, melhor, né? Eu lido com o coletivo, eu convivo com a sociedade. Então, quanto mais eu me melhoro enquanto indivíduo, né? Eu melhoro a minha relação com a sociedade. Então, a leitura, ela, para Antônio Cândido, ela é um bem inalienável da humanidade. E eu concordo com isso 100%. Assim, eu acho que é inadmissível que a gente chegue numa certa idade da nossa vida e que a gente não consiga dizer assim, eu li tal livro, eu gostei de tal livro, eu prefiro tal livro a esse livro. Leiam alguma coisa. Leiam, leiam, leiam. Eu prezo pela leitura diversa. Lê um gibi, lê um romance, lê um conto, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa boa para ser lida lá dentro. Lê, vai lendo, mas lê alguma coisa, certo? Só não fica parado, assim, deixando de viver esses outros mundos, de conhecer essas outras experiências por preguiça, né? De ler e de encarar esse desafio, né? De fugir da zona de conforto, que é ler um livro, um romance. Mas bem, a gente chegou até aqui, vocês chegaram até aqui, e como eu falei, o motivo principal da leitura do livro era puro e simples deleite, né? Tanto que eu pretendo depois com vocês assistir um filme, a adaptação que foi feita desse livro. Mas eu também quero saber de opiniões de vocês, por isso a gente vai fazer um controle de leitura. E o controle de leitura ele vai ser estruturado de duas formas, né? Ele vai ter uma parte mais estrutural, que eu farei perguntas mais ligadas a como o texto é estruturado, aquelas perguntas básicas que a gente fez aquele anagrama, né? Pente, o que é os personagens, o espaço, o tempo, o enredo, narrador, ou narradores, ou personagens, e essa classificação de personagens. Eu vou colocar aqui para vocês um PDF, né, para vocês se basearem e responderem. E eu também quero saber mais de vocês, opiniões pessoais, né, sinceras sobre a leitura, sobre essa experiência de leitura. Então, junto com o PDF, vai
um modelo não, né? Um quadradozinho com 15 linhas para vocês escreverem a opinião de vocês sobre o livro. Quantas linhas eu quero? As 15. Eu não quero, o livro é bom, o livro é ruim. O livro é bom por quê? O livro é ruim por quê? O que é que você gostou? O que é que ele lhe chamou a atenção? Qual personagem você se identifica ou não se identifica? O que é que você não faria? Quero ver essas reflexões de vocês. Eu acho 15 linhas assim, uma quantidade até pouca para tanta coisa a ser dita. Mas para vocês não acharem que eu estou pesando a mão, 15 linhas. E olha, gente, eu faço esse controle de leitura, mas como um objeto assim de como é que eu posso dizer? Um objeto não de avaliação, mas ele é mais formal, mais de controle mesmo, né? Porque se eu deixar para vocês lerem por lerem, vocês não lerão. E como eu quero que vocês leiam, eu tenho que dar uma finalidade a essa leitura. Então, eu darei essa finalidade com esse trabalho, né, que vai constar como parte da nota de vocês. Então, quem quiser imprimir a folha que vai junto, né, com esse link, né, desse material no grupo do WhatsApp de vocês, eu acho até melhor, se tiverem como imprimir. Os que não quiserem imprimir, podem escrever no caderno tranquilamente, mas eu preciso que vocês destaquem do caderno e me entreguem. Eu preferiria que vocês imprimissem para a gente ter um padrão, certo? Eu estava com planos de levar isso impresso para vocês, né, na aula de hoje, da sexta-feira, mas como a gente está remoto, eu vou deixar o modelo aqui para vocês e aí a gente vai fazer um seguinte combinado. Eu darei o prazo de entrega para esse trabalho até a terça-feira. E aí a gente faz a gente troca o nosso combinado da aula de inglês para segunda-feira. E aí a gente na quinta, certo? Na quinta-feira, a gente assiste o filme sobre o livro, né? Assiste o filme. A adaptação do livro Viagem ao Centro da Terra. E aí a gente pode conversar um pouco sobre essa experiência de leitura, né? A aula de língua portuguesa nem sempre é só gramática, é só morfologia, sintaxe, frase, acento, etc. Ela também envolve leitura, literatura, e eu não ficaria em paz enquanto professor se eu não fizesse nenhum movimento para que vocês tivessem acesso ou lessem alguma coisa, né, enquanto meus alunos. Assim, uma marca minha é que todo aluno meu, ele vai ler alguma coisa, ele vai ler um livro, pelo menos um livro, enquanto eu for meu aluno naquele ano. Então, assim, eu espero de coração que vocês tenham lido o livro, tenham formado uma opinião sobre o livro. Ninguém é obrigado a gostar, mas
formado uma opinião, porque até o não gostar é uma opinião, mas esse não gostar, ele precisa estar baseado em alguma coisa. Eu não gostei do livro porque ele é um livro. Aí é complicado. Não, não gostei. Por que eu não gostei? Explique-me, né? Diga-me, certo? Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros livros. Eu tenho infinidade de recomendações e de vontades, de coisas que eu gostaria que vocês lessem. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem alguns autores que falaram sobre um livro que eu adoro e que vai virar filme agora, recentemente, que é Grande Sertão Veredas, que é de Guimarães Rosa. E é um livro maior, mais denso, mas eu queria muito que vocês tivessem contato com outras leituras. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. E esse foi o nosso vídeo, nossa aula de hoje, né? Nossa aula remota, que ela foi muito mais explicativa, muito mais de conversa, né? Mais reflexiva do que de atividade em si. A atividade ela vem agora, depois da aula. Fique com Deus, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau. Fique em paz.